Muito bom dia, sejam todos bem-vindos à terça-feira no Algo a Mais. Hoje, o nosso papo vai ser qual será o perfil do turismo pós-Covid. E eu estarei recebendo aqui nos estúdios a Anne Breitenbach e a Renata Frison, juntamente com uma música bem gostosa de Fabiano Dias. Então fica conosco, o programa Algo a Mais está no ar. Quero lhe falar, é bom viajar, tocar pelo mundo afora. Nova York é bom, Paris é demais, algo que eu não vou esquecer jamais. Oh não, jamais, oh não, jamais. Oh, 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 oh. Algo a mais? Muito obrigada, Fabiano. Sempre é muito bom iniciar com uma musiquinha leve, gostosa, que tem tudo a ver com o nosso papo, né? Sempre é bom viajar, com certeza. E o nosso papo hoje vai ser a questão do turismo pós-pandemia. Antes de iniciar o nosso papo, só quero agradecer aos apoiadores que fazem com que o programa Algo a Mais aconteça. Ao RP Mercados, Loja Beneduzi, Kiron Centro Cultural e a Manfi Produtos Alimentícios. Olha só que é a minha produção arrancando os comerciais do outro programa agora, no início do meu programa. Então, pessoal, bom dia, e vou dar aqui o espaço para que as meninas que estão me acompanhando nesta manhã se apresentem. Então, bom dia, Anne. Bom dia, Laura, Renata, Fabiana, equipe, né, e todos que nos acompanham. Mais uma vez um privilégio de poder estar aqui com vocês conversando sobre um tema de suma importância quando a gente pensa nas questões emocionais, quando a gente pensa num processo que nem estamos vivendo hoje de muito cansaço mental, né, de muito desânimo, né? Então, sou a Anne, sou da psicologia, represento também a Universidade de Caxias do Sul como docente. E mais uma vez um privilégio estar aqui. Maravilha, Anne. Renata, seja bem-vinda. Muito bem, obrigada pelo convite. Meu nome é Renata Frison, eu sou diretora da Flytour, agência de viagens. Agradeço o convite mais uma vez, a gente teve a oportunidade de estar aqui em outras vezes e falar sobre um tema que é o nosso cotidiano, é a nossa vida. Além de amar o que eu faço, né? A gente tem sido, nesse momento, tem buscado soluções para as pessoas, né? Que é trazer a informação, que acho que hoje é o que o passageiro precisa, de informação para se sentir seguro para tomar qualquer decisão. Então, agradeço por estar aqui hoje com vocês. Maravilha! E o pessoal falando sobre a questão do turismo. Todo mundo gosta de dar uma passeada, né? Eu digo, todo mundo, a maioria das pessoas não vê, inclusive, um momento que possam sair com tranquilidade. E digo porque durante todo esse tempo de pandemia, né, gurias, vimos que o turismo em si, ele não parou por completo. A gente tem o turismo local, temos existem formas de aproveitar em família, existem formas de aproveitar nos locais próximos, mas entendendo que não se pode muitas vezes estar saindo, fazendo uma viagem longa, como é o costume de muitos, isso afeta também ter que ficar preso ao seu local. E, Anne, no pensamento das pessoas hoje, como tu vê a questão psicológica mesmo de tudo isso?
Porque que a gente começa a pensar, né? Um dos principais pontos difundidos pela pandemia é a questão do isolamento social, né? E o isolamento social, a nível de estatística, mostra que o que ele mais provoca não é tanto o medo da morte, embora essa também esteja presente, é a irritação, é o desânimo, né? E desânimo vem de ânimo, ânimo vem de alma, alma vem de emoção, emoção. O que a gente faz para melhorar esse emocional? É o sair, é o passear, é natureza, é música, é fotos, mas as fotos vêm da onde? Muitas vezes, né? De passeios, é criança, é animal. Então, toda essa condição fica muito claro quando a gente percebe os índices altíssimos de cansaço mental, não físico das pessoas, e de desânimo. Então, sem sombra de dúvidas, dá para entender a tua introdução, Laura, quando tu trazes a ideia de que o anseio, o desejo por viajar, por passeios, ele continua muito presente. E acho que a Rê vai contribuir hoje até, né, com a experiência dela nesse sentido. As pessoas estão remarcando, marcando, estão desistindo, porque o que parece, a nível de novo, né, sempre usando, não achismos, mas respaldo, é que viagens, passeios, enfim, se sobrepõe muitas vezes, enquanto pandemia, na retomada muitas vezes da atividade física, ou seja, né, entre poder passear, poder voltar na academia, poder muitas vezes visitar um parente que ficou lá, né, no período de 2020, eu ainda prefiro passear. Passear. Viajar. Isso, Com certeza. E é importante, sem sombra de dúvidas, até para uma gestão de tempo. Porque em gestão de tempo, o que a gente diz? A gente precisa um tempo para realizar as coisas, um tempo para planejar e um tempo de lazer. E ele é de fundamental importância para que a gente tenha gás para depois planejar os objetivos. E esse é aquele efeito quando a gente volta de um passeio, que muitas vezes encontra coisas novas, se desafia a pensar diferente, e isso impulsiona outras instâncias. Então é de suma importância. Por quantas vezes se viaja, se vê situações e poderia estar levando para o meu trabalho, poderia estar levando, né? São experiências que marcam e que fazem com que a gente crie mais. Até eu vejo que muita gente acaba colocando... Quando se pensa em ter alguém à frente de uma sociedade, que essa pessoa tenha viajado muito, Sim. que essa pessoa tenha tido muitas experiências. Por quê? Porque ela traz uma bagagem junto e faz com que pense adiante o seu município, né, o seu estado. E dentro disso, pensando nas viagens, Renata, qual foi o perfil de quem buscou viagens durante a pandemia, ou mesmo como que funcionou toda a questão de contratação de viagem, de poder passear? Certo. Como é que foi isso? Bom, falando em pandemia, né, o que a gente nota, as pessoas reclusas muito tempo e querendo se autocompensar, querendo se presentear. E o momento de lazer, a viagem, é um presente que a gente dá pra gente mesmo. É um presente que a gente dá pra família. A convivência em viagem, ela é uma convivência prazerosa, que a gente só enxerga o belo e a gente dá o nosso melhor. Em casa, muitas vezes, a gente tem o cotidiano, a gente tem o compromisso, não consegue dar atenção 100% para os filhos, e na viagem a gente se doa. Então a gente nota isso como uma prioridade, sim, nas pessoas. A gente enfrenta hoje, tem pessoas que estão com medo, sim, de assumir um compromisso de viagem por não saber como estará, mas isso é um percentual muito pequeno. A maioria das pessoas está marcando viagens para um médio prazo. Quem já marcou e teve que remarcar, eu tenho lista de passageiros que está esperando abrir a bandeira no Nordeste, por exemplo. Se a praia estiver liberada, pode remarcar para a semana que vem que eu estou indo. Tive passageiros a semana passada que marcaram viagem de um dia para o outro, porque precisavam desse tempo, precisavam desse... Eu preciso viajar. Então, a gente está trabalhando muito com o contato pessoal para entender qual é a demanda pessoal. Eu quero comprar uma viagem, qual é a tua expectativa, enfim. Hoje, a gente trabalha muito com as fronteiras, falando em internacional, mas no nacional, a gente abriu milhares de possibilidades para viagens regionais, viagens mais curtas, sem perder
perder a essência que é o tempo de qualidade na vida, né? E me permita, Laura, depois, Claro. né, quando a Renata fala da questão a gente falávamos do cansaço aqui, né? 98% das pessoas cansadas, muitas vezes mais mentalmente do que fisicamente. E aí ela começa o discurso dizendo, né? Ah, é um presente que a gente dá. E é exatamente isso, a gente inverte as coisas. As pessoas se tornam cansadas em função desse momento mentalmente e compensam aonde? Ah, dormindo exageradamente, comendo. Olha ali o Fabiano sinalizando. Quando, na verdade, é esse tipo de recompensa mesmo. É recompensas mais saudáveis, onde tu coloca em movimento, energia para coisas novas. Então, bem colocado. Muitas vezes, não sei se porque a nossa região é muito de trabalhar duro, e vejo que a gente precisa às vezes ter uma desculpa para fazer as coisas. Ah, eu vou fazer isso, mas realmente porque eu mereço, porque eu fiz muito, ou porque eu trabalhei muito, ou porque, enfim. E quem sabe a pandemia ela traz aquela questão, eu preciso viajar, Viagem porque eu como- trabalhei muito, ou porque eu tive que me reinventar, ou porque a minha vida foi uma loucura, ou porque, então, imagino que a ideia do presente vem junto com a ideia de que a gente já passou por coisas muito ruins para ainda ter que ficar trancado mais um tempo. E um comportamento que mudou também foi o presencial. Hoje, as pessoas elas têm notado em muitos casos que elas conseguem trabalhar remotamente e conseguem ter aula remotamente. Então, tem passageiros viajando, mas trabalhando de manhã no hotel, de forma online. Tem passageiros viajando com o filho na escola, fazendo a aula remotamente no hotel. Então, a gente conseguiu ressignificar algumas coisas e trazer novas possibilidades, sabe? Para quem só trabalhava no escritório, mas consegue ter o atendimento remoto, por que não conciliar as minhas férias com isso, sabe? Então, a gente conseguiu trazer possibilidades diferentes. Eu acho que tudo que a gente olha como ruim, se a gente trouxer como um aprendizado, a gente ressignifica e vê a abertura de novos negócios, de novas possibilidades. E né? Renata, dentro dessa tua colocação, talvez cabe dizer que muitas vezes aquelas férias que é uma vez por ano, podem ser várias vezes no ano. Porque na hora que tu consegue conciliar o teu trabalho, trabalhar online, para quem consegue, né, pessoal? Porque a gente tem que entender o trabalho de cada Claro. pessoa. Mas quando tu estás em casa, muitos tiveram que ficar os 14 dias em casa. E tiveram que continuar trabalhando. Então, quer dizer o quê? Que essas pessoas conseguiram manter o seu negócio andando, mesmo de longe. Então, pensando por esse lado, por vezes, se tira uma vez férias no ano, onde tu pode estar conciliando o teu trabalho com um outro passeio. Até para a família, né? Às vezes eu tenho férias uma vez por ano, mas a minha família poderia viajar mais. Então eu viajo junto e eu tenho tempo de trabalho junto com o tempo Vou de fazer férias. minha manhã no trabalho, vou fazer minha Isso. tarde no trabalho, mas em outros momentos eu sei que eu tô fora. Então, se eu quiser ir dar uma caminhada, eu sei que vou estar num lugar diferente, vou estar aproveitando de forma diferente. Até porque a gente fala que gerenciamento de tempo, antes mesmo de pandemia, já se falava que o melhor ainda é pequenos intervalos ao longo de um ano do que uma concentração Exatamente. única. Em Exato. todos os sentidos. Até a gente pode pensar a volta das férias, como é que ela é, né? Às vezes, né? Então é melhor, às vezes, pequenos intervalos. E eles sabe são que o mais turismo produtivos. regional, desculpa interromper, nesse tempo o turismo regional ele teve uma crescente, porque como as pessoas também talvez não tinham todo o tempo ou estavam com receio de uma viagem mais longa, a gente teve várias escapadas regionais. Eu vou ficar um fim de semana no Vale dos Vinhedos, um fim de semana em Cambará do Sul, Gramado. Então são viagens riquíssimas que a gente tem em termos de Brasil. Gramado é um dos destinos mais concorridos, colocando como ponto de saída São Paulo. E a gente está aqui do ladinho, então a gente tem experiências excelentes que a gente pode fazer como escapadas para fazer em doses homeopáticas essas compensações, né? Com certeza, e faz muito bem, né? E nesse Faz muito sentido, bem. até a questão da estatística, que 45% das pessoas que são nativas dos seus lugares não conhecem seus pontos turísticos. Né? Isso tem lá Cristo Redentor, mas a gente não precisa ir lá, né? O Rio de Janeiro, a gente pode pensar
né? Quantos que foram, né, fazer um passeio de Maria Fumaça, ou até conhecer mesmo Gramado e Canela. Claro, e aqui mesmo na nossa micro-região, eu trabalho com empreendedores a gente tem a região Termas e Longevidade, que são as cidades vizinhas a Nova Prata. E muitos empreendedores, muitos produtos diferenciados, piquenique, café colonial, experiência de tirar a uva, coisas que estão aqui do ladinho e que a gente tem a possibilidade de levar os filhos para ter uma experiência diferente. Às vezes o café da tarde, levar o pai e a mãe para tomar um café da tarde numa pousada, num local diferente. São experiências que trazem essa riqueza para a vida, né? E tudo isso, vejo eu como agência, às vezes as pessoas procuram assim, você só vende em viagens longas e grandes. Não, a gente tem produtos regionais aqui do lado. Eu vendo o hotel aqui da cidade, sabe? Então, a gente tem essas experiências. Eu acho que a gente precisa olhar também, ter esse olhar regional, ter esse olhar para dentro, para não esperar só aquelas férias distantes. Não, eu posso ter aquelas férias programadas que vão ter um investimento maior, mas eu também posso fazer isso durante o ano. Exato, até mesmo porque, Renata, pensando exatamente o que tu colocasse. Não, eu tenho o hotel aqui da cidade mesmo, que a gente vende. Por quê? Por vezes, se passa uma semana inteira naquela correria, se passa uma semana inteira, talvez tendo aquele trabalho de forma online e tu acaba não saindo de casa. E sabendo que tu tem um turismo responsável na cidade do lado, porque hoje tem a questão do selo do turismo responsável. E tu tens um hotel que está com todos os cuidados, que não está colocando um quarto. Por exemplo, eu sei que eles estão limitando a quantidade de quartos que estão sendo utilizados e tudo mais, por exemplo. Por que não sair no final de semana? Poxa, esse final de semana em família. Aí daqui 15 dias, vou de novo, vou em outro hotel. É só pela vivência, sair e respirar algo diferente. A gente tem um hábito de consumo material. E acho que vem uma cultura, depois, pós-pandemia, uma cultura de hábitos de compensação, sensações, né? Eu acho que tá mudando essa cultura, assim, das pessoas. Qual era o comportamento antes? Era tá ali. Uma hora eu vou. Tá, a pandemia é um dia de cada vez. Então mudou essa lógica, traz essa questão das sensações, muda o comportamento, e aí esse panorama que a Laura nos traz é bem possível que cada vez mais se efetive. Claro. E isso é muito bom para o comércio local. E pensando no na nossa região, né? Porque entende-se que por muitas vezes e por muitas bandeiras passadas, não se foi possível sair do Brasil, ou sair do estado, ou enfim. Como é que tu vê, Renata, essa questão de as pessoas ficarem nos seus lugares, mas aproveitarem os seus lugares? Aqui, por exemplo, a nossa região teve essa busca, porque agora como agência, né? Porque a gente falou até agora como pessoas. E sugestões, dá para ir a Gramado, dá para ir aí. Mas tem tido essa procura pela nossa região? Tem tido essa procura. Inclusive, teve épocas que a gente não conseguiu lugar de o passageiro ligar na quinta-feira e não ter mais disponibilidade no hotel para o final de semana, porque a gente tem um turismo de luxo na região, tem o turismo de pousada, tem o turismo mais simples, a gente tem para todos os públicos. E como a gente falava, as pessoas em casa começaram a procurar. Então, isso teve uma crescente, sim, do olhar para o turismo regional. E aqui mesmo na cidade, claro que muita coisa tem que se explorar, porque às vezes a gente não conhece, não sabe. Aí entra a divulgação, eu preciso mostrar o trabalho que eu tenho, até os empreendedores mesmo. Hoje, como o mundo está muito online, a gente precisa ter essa presença online. Então, eu acho que todo mundo, é hora de todo mundo mostrar o que tem de bonito para a gente poder ter esse olhar. Mas, como exemplo, aqui a gente tem a Pousada dos Capuchinhos, por exemplo, que sempre trabalhou com uma ocupação altíssima e com eventos que trouxeram
um público regional aqui para nossa micro-região, que visitando uma cidade acabam consumindo produtos de outras, né? Restaurantes, comércio, mas teve sim um aumento. E o retorno desse público local frente a um espaço que até então estava do lado, é de surpresa, é de atender a expectativa deles. Esse pós-venda de você certamente abrange essa condição, né, Rê? É de surpresa, na maioria dos casos, porque a gente, eu acho que é da nossa cultura, dá valor porque é de fora, dá valor porque é de longe. Né? E aí, quando a gente nota que a pessoa sentou e olhou, meu Deus, mas isso estava aqui o tempo todo, como é que eu não vi? O próprio parque de águas termais agora está um tempo fechado em função da bandeira, mas a riqueza de natureza, de estrutura, a gente tem produtos excelentes e que a gente só precisa mudar o olhar para o olhar do novo. Se eu estivesse em qualquer lugar do mundo vendo isso, sentindo isso, como seria? Mas eu estou aqui em casa, no conforto, próximo. Então, a gente, como consultor de viagem, também traz essa... quando a gente vende um produto de turismo, não é um produto que está na prateleira, a gente vende a emoção e a sensação do estar antes de ter ido, né? Então, a gente tem conseguido mostrar para as pessoas que é possível isso. Hoje, falando Nova Prata, Veranópolis e região, temos muitos produtos. Tem passeio de Jeep para fazer com a família durante uma tarde. Então, eu tenho só um domingo para sair com a família. Vou fazer um piquenique aqui em Nova Prata, Ilhana. Então, coisas diferentes. Eu mesmo, junto com a minha equipe, a gente recebeu um presente da nossa equipe, uma surpresa, enfim, que foi um café da tarde na Eliana, aqui em Nova Prata, esperando a gente com cesta de piquenique, coisa mais linda, sabe? Uma coisa que eu disse, não existe presente físico que substitua a vivência, né? Então temos muita coisa aqui próximo. Então, para que o nosso próximo bloco ele seja recheado de informação sobre o turismo, como a gente pode estar pensando num turismo pós-Covid aqui, pensando na nossa região e também pensando em passeios mais longe. Fica conosco e vamos ficar com uma música bem gostosa de Fabiano Dias. Ai meu Deus, o que é que há? Ai meu Deus, o que é que há? Ela quer me ver bem mal, vai morar com o diabo que é imortal. Ela quer me ver bem mal, vai morar com sete pele que é imortal. Ai meu Deus, o que é que há? Ai meu Deus, o que é que há? O RP Mercados está pronto para te receber em seu novo endereço. Amplo, com qualidade e variedade de produtos. Tudo o que você precisa de segunda a sábado até às 21 horas e aos domingos e feriados até às 20 horas. O RP Mercado está aguardando você. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Você quer estar de bem com a vida? Na Beneduze você encontra as últimas tendências em roupas, calçados, acessórios para looks, para viagens e uma linha completa esportiva. Beneduze, vestindo felicidade. Oi pessoal, eu sou Fernando Ranguetti
médico da linha de frente no combate à pandemia do coronavírus. Eu quero dizer para vocês que nesse momento que nós estamos vivendo é fundamental o diagnóstico e o tratamento precoces. Nós já temos várias evidências na literatura de que o tratamento precoce funciona muito bem, evita internações hospitalares e, consequentemente, pacientes necessitando de oxigênio, UTI e recursos mais avançados de tratamento. Então, fica a dica: ao primeiro sintoma, procure o seu médico para que seja instituído o tratamento precoce. Tratamento imediato a serviço da vida. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em Iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. Pessoal, na próxima quarta-feira, dia 24, teremos a presença do professor Rudinei Zorzo, com o tema A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Seu público-alvo: lê jornal? Ouve rádio? Assiste TV? Ou está conectado? Identifique seu público, anuncie e tenha resultado. Conecta Mais TV. É muito nossa. Será que isso me conclui? E as gatas extraordinárias que andam nos meios onde ela flui, será que ela evolui? Será que ela evolui? E se ela evoluir, será que isso me inclui? Tenho que pegar, tenho que pegar, tenho que pegar essa criatura. Tenho que pegar, tenho que pegar, tenho que pegar. Tenho que pegar, tenho que pegar essa criatura. Tenho que pegar, tenho que pegar, tenho que pegar. O amor me pegou. Muito bem, Fabiano, obrigada por essa música gostosa. E estamos de volta com o programa Algo a Mais. Hoje o assunto também ele é bem legal, ele é bem gostoso, porque sempre que se fala sobre turismo, sobre passear, sempre é muito bom, né? Porque é algo que a gente só vai para aproveitar mesmo. Sabemos que esse ano foi atípico e houveram várias mudanças para o lado também bom, porque imagino que quando realmente voltar tudo ao normal, a higiene vai ficar, né, gente? Então, assim, não teremos aquelas... Ai, o lugar não era tão limpo. O lugar era isso. Eu acho que algumas situações como essa não se passa mais. Pela obrigação que as pessoas tiveram de melhorar em várias, né? E a gente diz que pela saúde e a higiene dos locais, acredito que vai ficar. Isso é muito bom. Gurias, falando agora sobre, fora brincadeiras, né? Voltando ao turismo interno, turismo local aqui, pensando em como pode ser trabalhada a questão, desde quem quer passear e aproveitar a sua região, quanto talvez quem quer se aventurar e entrar no ramo do turismo. Renata, como tu vês a questão do turismo na nossa região? Então, eu vejo com bons olhos a crescente pela demanda.
A gente vem de uma cultura do italiano, que é da retenção, né, do capital, enfim, mas as últimas gerações têm mudado o foco, que é também ter a segurança, mas buscar a vivência, né? As últimas gerações já não pensam na retenção, no capital, só pensam na vivência. Então, a gente vê a Anne, da psicologia, que sabe muito bem disso, né? Dinheiro viagem como gasto, não investimento. Exatamente. Né? Então, a gente tem uma crescente, sim, na região, mas veja assim, tem muitos empreendedores que ainda têm esse receio, porque não tem o garantido. Ainda é uma segunda fonte de renda da família, em muitos casos não é a principal, pelo fluxo mesmo, né? Para se atingir um fluxo que sustente um empreendimento turístico, tem que ter uma rotatividade grande, né? Então, na nossa região, a gente ainda enfrenta isso. Mas eu acredito que com o tempo, investimento de poder público, treinamentos, tudo que a gente pode fazer como grupo, como equipe, vejo porque acompanho vários empreendedores pequenos, que ninguém cresce sozinho, ninguém faz nada sozinho. Então, há muito incentivo que um apoie o outro, porque juntos a gente cria um núcleo atrativo. A pessoa não vai para um lugar, dificilmente vai para um lugar em função de um atrativo. Agora, se tem um núcleo que atrai, ela vai e consome de todo o setor, de toda a cadeia. E a gente tem a terça-feira do empreendedorismo, não é isso? Isso aí. Uhum. E pensando nessa questão, para linkar, para articular um pouco com a ideia do empreendedorismo, o que despertou para o turismo? Porque, bom, viés empreendedora está na Renata, né? Mas por que o turismo? Certo. Eu fui estagiária da Secretaria de Turismo na minha adolescência. E isso foi um dos motivos de escolher pela Faculdade de Turismo. Uhum. Eu sou turismóloga pela Universidade de Caxias do Sul, como formação, mas antes de me formar, eu abri a agência com foco em receptivo. A minha sócia, Marília, na época éramos as duas em graduação na universidade, vendo como possibilidade o crescimento das águas termais em Nova Prata, decidimos abrir uma agência de receptivo, isso em 2004. Vamos fazer 17 anos de agência. A gente trabalhou por um bom tempo com foco em receptivo, pela abertura das águas termais, mas o mercado faz a gente se adaptar, né, pela sobrevivência, como eu havia falado. A gente ainda não tem um fluxo que acaba podendo ser exclusivo, né? Então a gente acabou fazendo o emissivo, que é viagens nacionais, internacionais, mas a gente tem essa veia do regional, a gente tem o receptivo na veia, então ainda atendemos grupos. Antes da pandemia a gente costumava ter um fluxo regular, o nosso foco sempre foi grupos. Pela estrutura dos empreendimentos. Então, eu consigo fazer um filó se eu tiver no mínimo tantas pessoas. Então, o nosso foco sempre foi divulgação focada em grupos, mas o individual a gente sempre direcionou para os empreendimentos, né? Mas eu escolhi pelo turismo por ver o potencial na região mesmo. Então, acho que isso tá no nosso cerne, assim, de acreditar que a gente vai prosperar ainda nesse setor aqui como região. E como mundo, sou uma amante das viagens, amo viajar como pessoa. A minha família sempre me acompanha em viagens de férias, viagens de negócios, eu sempre acompanho grupos. Depois da maternidade eu diminui um pouquinho, mas conheci boa parte do mundo aí acompanhando grupos e fazendo viagens técnicas. Como agência, a gente sempre tem essa preocupação de conhecer muitos lugares para trazer a experiência para a pessoa, né? Então, desde lugares exóticos, dentro do país, fora do país, enfim, a gente procura trazer essas experiências. Imagina que legal, Anne. Eu conheço muitas partes desse mundo porque eu tive que trabalhar. Olha ali, eu digo, olha que trabalhinho, né, Renata? Não, claro que com certeza tem o lado de
precisar, assim, se esforçar e fazer o máximo para que o seu negócio ande, né? Mas existem umas recompensas muito boas também, né? De conhecer novos lugares, isso é muito bom. Me fez lembrar uma escola que tem na Inglaterra que se chama Escola da Sorte, né? E aí as pessoas se matriculam, ficam lá um tempo para aprender a adquirir sorte. Mas, na verdade, o que acontece nessa escola? Tu vê lugares novos, eles propiciam espaços, passeios, culturas diferentes, tu vai lidar com pessoas que tu não sabe língua, que tu vai ter que se virar nos 30, e aí tu vai se despertar para uma série de coisas. É bem possível que tu faça parâmetros, muitas vezes, tipo, nossa, né, eu tô no paraíso, não sei. Outras situações onde você se ousa, né, você se coloca e se sai bem. Então, a viagem, não precisa ir para a Escola da Sorte, né? A viagem propicia toda essa condição, sem sombra de dúvida. O trabalho de uma agência, ele é super burocrático. A gente tem a parte da entrega, que hoje, eu digo principalmente em termos de pandemia, nunca trabalhamos tanto em função de nos preocuparmos muito com a entrega. Então, quando houve cancelamentos, quando houve remarcações, a gente esteve sempre em contato com o passageiro para que todos ficassem assistidos. A diferença que a gente notou, assim, se houve um ponto positivo para a nossa profissão, foi o marketing da confiança e da segurança. E que quem compra da agência vai ter assistência, não vai ficar ao léu. O que eu faço agora se fechou a fronteira? Vai ir que eu faço e agora? vai voltar. Exatamente. Então, a gente teve sempre essa preocupação com a segurança mesmo. Olha aí, muito importante. E sim, o que eu acho legal, ouvindo a Rê falar sobre acreditar muito, né, aqui na nossa região, sobre o turismo, sobre o empreendedorismo da nossa região, me fez lembrar de uma situação, tipo, há muito tempo atrás, eu e o Ronaldo, irmão da Rê, estávamos em Gramado, e aí a gente não tinha onde tocar, enfim, deu um monte de problema, e ele falou, vamos tocar na rua. Se a gente não achar um lugar para tocar, vamos tocar na rua. E aí tu fica vendo, tipo, não sei se tem gente que toca na rua em Gramado, porque tem muitos estabelecimentos, então acaba que todo mundo vai para cada estabelecimento tem o seu músico. Por determinado tempo, enfim, né, e acaba, não sei se vira um rodízio desses músicos, mas enfim, cada um tem o seu lugar para tocar. E aí a gente fica vendo, assim, né, tipo, tem gente que vive de música e vive muito bem nos Estados Unidos, na Inglaterra, enfim, em inúmeros lugares. E aí essa crença aqui na nossa região, sabe, me faz pensar assim, por que um dia eu não posso viver de música tocando na rua por causa do turismo, das pessoas que vão vir para cá, né? Então, tipo, sei lá, eu acho que eu vou continuar acreditando também. Olha, ouvindo o Fabiano, o turismo, que é a vivência, é como a música, né? Tu ir num restaurante e ouvir uma música de fundo e ter o músico ao vivo é completamente diferente, né? Isso vem de encontro ao turismo, que hoje os lugares turísticos, por exemplo, vai a Gramado, a maioria dos restaurantes oferecem a música ao vivo. Isso é um dos pontos altos, um dos atrativos. Comentou do Ronaldo, meu irmão. Eu tenho 2 irmãos músicos, o Ricardo e o Ronaldo. E os 2 fizeram um intercâmbio na Europa, uns 2 anos, e eles finalizaram em Paris, e eles fizeram essa experiência, assim, vou tocar embaixo da Torre Eiffel. E como experiência própria, sabe? Com o chapéu, sabe? E eles comentando que isso foi maravilhoso, assim, como experiência pessoal mesmo. Porque na Europa é comum a gente ver e como profissão mesmo, e é valorizado. Até mesmo porque tem locais lá, pelo que eu sei, que o pessoal não pode mendigar, né? Não. Então, vamos dizer, claro que eu tô falando que música é uma profissão, claro, tá? Claro. Mas muitos têm essa profissão na rua porque é algo certo. É algo que tu pode estar fazendo. E ele é tão certo que tem pessoas que trabalham com isso. Tipo, eu já vi algumas entrevistas, alguns relatos, assim, contos de algumas pessoas que moram, né, tipo, nos Estados Unidos. Tem um cara que eu sigo no Instagram, tipo, e ele tocava aqui no Brasil com nomes, assim, muito grandes, sabe, da música popular brasileira, sabe? Tipo, ele tocou em orquestras, tocou com músicos consagrados, muito nome e tudo mais. E ele disse, poxa, eu acho que eu cheguei no meu teto, assim, sabe, aqui como artista dentro do país, e ele toca violino. Então ele disse, poxa, dentro da minha profissão, do meu instrumento e tudo mais, eu acho que eu cheguei no auge da coisa. E ele resolveu ir para os Estados Unidos, ele mora em Miami, né, e tem
acho que ele tem um canal também, enfim, né, que ele toca e produz e tudo mais. E daí, para você trabalhar na rua, sabe, você paga uma taxa lá nos Estados Unidos, uma taxa de $37 anual, porque é uma forma de tu comprovar esse teu, o teu que trabalho, tu tá trabalhando, que exato. não sei o quê. Tipo, e o cara anda de Maserati, sabe? O cara trabalha na rua, tipo, ele diz que não sabe quanto é que ele ganha, mas, né, ele diz, eu não faço ideia, sabe? Porque é bizarro, assim, ele diz, sabe? Mas, enfim, é um trabalho, você só tem que se dispor a fazer aquilo ali. O Brasil, quem sabe, com o tempo, trazendo a questão turística pra cá e tudo mais, porque é tão gostoso passar na rua e ver alguém tocando, eu acho lindo. É muito legal. Eu acredito que seja algo bem bacana e, sim, quanto mais nós pensarmos que a nossa região pode se tornar turística e as pessoas podem abraçar essa ideia, porque também pensando pelo lado, né, Anny, aqui se tem uma gastronomia, se tem todo um lado... Tudo gira em torno da comida. Exatamente. O Brasil inteiro é rico, é incrível, é lindo, mas se come bem como aqui, não acredito que seja assim, que tem essa... Porque desde a fartura já vem justamente com a questão dos nossos ancestrais, não chama ninguém em casa antes da pandemia por outro motivo que não seja uma comida no fundo, né? Se vê que se passou muito por dificuldades, tanto os italianos, poloneses, alemães que vieram, todos passaram por grandes dificuldades. Então, hoje, se não se tem uma mesa farta, parece que se está morrendo de fome. Então, na realidade, hoje as pessoas recebem outras pessoas mostrando essa fartura e, né, tudo que se tem. E como é que tu vê esse lado para nossa região, Anny? Eu acho que é de extrema valorização, ouvindo vocês falando de música, de gastronomia, né? Porque o assunto é super leve. Me faz pensar muito o quanto a gente tem essa questão das crenças muito enraizadas. E não é só ruim, as crenças não são só disfuncionais, né? São positivas também quando a gente olha de valorizar a questão da gastronomia, ou essa ideia, né, que se tu for convidar alguém, tem que estar em torno de alguma coisa. Ninguém convida por outro motivo que não seja como pano de fundo a questão da comida. E eu acho que tem uma coisa bem importante ali que vocês estavam falando e eu tentando matutar, né? Que é a ideia até mesmo do que quando, por exemplo, eu vou passear ou quando eu vou tocar na rua e eu vejo que dá um retorno bacana, essa recompensa a nível de comportamento, ela estimula uma produção de hormônio chamado dopamina. A dopamina, ela é estimulada à medida que eu tiver uma recompensa. Necessariamente precisa ser um elogio, necessariamente precisa ser, né? Mas sempre que eu tiver alguma coisa, então fiquei pensando, por exemplo, a Renata, né? Tipo, surpreendeu ele passear num lugar aqui pertinho, foi uma recompensa bacana, positiva? Sim. É possível que eu queira, no próximo final de semana, numa próxima oportunidade, repetir. Daqui a pouquinho, né, Fabiano, tocou, teve um retorno legal, que não é financeiro, não é nada, é um retorno de um olhar, né, que tu disse de passar e contemplar, opa, vou de novo. Então, tem eu digo, muitas ferramentas nossas mesmo, em termos de comportamento, que a gente pode fazer uso de uma forma positiva, adequada, que possa também, às vezes, bater um pouquinho com essas crenças que a gente tem, que a gente nem se dá conta, essa coisa tanto de casa não faz milagre, quase ia dizer isso primeiro, né? Mas que tem um pouco disso muito presente e que a gente, nessa questão do turismo, por abrir, eu vejo, por exemplo, muitos colegas meus que vão para congressos e aí, claro, congresso quase pano de fundo também, né? Porque daí vou aproveitar, vou viajar. Mas eles dizem, vou para relacionamentos, vou para despertar ideias, eu não vou pro congresso em si. Eu digo, eu sei, né? Muitas vezes eles nem ficam lá em todas as convenções, mas é justamente para abrir. E muitas vezes as pessoas têm essa dificuldade de entender mesmo a viagem, o turismo com essa proposta. Então, é a questão. Então é importante a gente discutir, é importante a gente trazer isso como pauta. Né? Uma vez a gente vai se despertando para isso. E, Anny, pensando no lado, então, vamos despertando o turismo para nossa região, né? Muitos, a garantia de ter o seu trabalho, ser, por exemplo, um colaborador numa empresa e ter aquela coisa certa. E se arriscar agora, então, de uma forma no turismo. E é como a gente disse, lembrando que os nossos ancestrais sofreram muito quando chegaram e tudo mais, e eu preciso ter algo certo. Muitas pessoas têm essa convicção, se eu não tiver um salário certo no final do mês, isso não é sucesso. Mas tem aquele amor
pelo outro lado, pelo turismo. Como é que tu vê, talvez alguém se aventurando e dizendo, não, eu também acredito no turismo na nossa região? Eu colocando um pé, que nem a Renata diz, né? Começou lá como estagiária, então essa aproximação, tem muito do feeling de você gostar de atender, eu acho que isso começa por esse caminho, né? Então, por vezes, tu não é um empreendedor, mas tu tá em função, né? Tu é vinculado a uma organização. E aquele teu atendimento faz uma diferença tremenda. E aí isso começa a te despertar. Oxa, tenho talento para isso. Daqui um pouquinho, né? Isso conciliado com outras redes de apoio. Eu também acredito que a gente tem que ter um galho firme antes de soltar, senão a gente vai se tornar muito ousado. Mas pode ser um caminho para daqui um pouquinho empreender e empreender, por que não, no turismo? Então, isso de gostar de pessoas. Quem trabalha com turismo precisa gostar de pessoas, porque a Anne mesmo falava antes da lida com as pessoas, do trato, manejo. Nesse momento de pandemia, aí vou pegar o gancho que a gente tinha conversado antes. A gente tem regras sanitárias, a gente tem protocolos, mas quando eu atendo no turismo, eu preciso ter o feeling, eu preciso entrar em sintonia, eu preciso ser leve, eu não posso chegar firme com as regras, eu não posso ser duro, eu não posso ser arrogante. Então, quando a gente lida com o turista em qualquer dos setores, seja restaurante, atendimento, loja, enfim, a gente tem que ter o trato fino, tem que ter a empatia, porque às vezes colocar-se no lugar do outro também faz a gente baixar um pouco a guarda, né? E hoje o que eu vejo na nossa região, assim, as pessoas procuram o simples, muitas vezes elas procuram a vivência do simples, que é tirar a uva embaixo do parreiral, que é fazer um piquenique no chão. Então, às vezes quem está aqui não valoriza isso, né? E a gente se colocar no lugar do outro. O que o turista que vem de fora talvez queira encontrar? Ele quer encontrar aquele cardápio que ele encontra em qualquer capital, em qualquer cidade grande, ou ele quer o diferente, ele quer o simples, ele quer o peculiar? Onde é que eu posso investir? Onde é que eu posso me colocar mesmo no lugar do outro? Se eu vou para uma cidade diferente, eu quero provar o quê? Eu quero provar o que é típico de lá, né? Eu quero sentir como é a energia daquela cidade, eu quero sentir como é a convivência. Então, acho que isso faz o sucesso do empreendimento do interior, que seria a nossa região aqui, que é o novo. E tem muito isso, Rede, das pessoas buscarem os locais turísticos e buscarem os nativos. Então, assim, aquele restaurante, ele é turístico, mas eu vou numa quadra atrás e vou tentar encontrar o restaurante onde os nativos vão lá. Tem isso? Tem. Na verdade, agora eu tô pensando no emissivo, que é uma coisa que a gente nota muito. Quando tu vai para alguns lugares, onde é que eu como, qual é o principal no Nordeste? O principal restaurante de peixe, camarão. Tá, mas onde é que tu vai? Vai lá e pede pro taxista, onde é que tu vai com a tua família? Eu vou naquele lugarzinho e tal, que serve o melhor peixe. Vou pagar um valor diferente, enfim. Mas é essa experiência do local mesmo, do ouvir o talhar, né? Chegar a gente tem um empreendimento que é super sucesso aqui na região, que é o Filó Italiano, que está em resguardo agora, em função da pandemia. Mas o que fez ele ter tanto sucesso? Foi a autenticidade, foi trazer para as pessoas que vinham como era a vivência de fato, como era o encontro das famílias à noite. E era assim, eu lembro da minha avó que fazia o filó na casa do fulano, que era o vizinho, e foi transformado num produto, mas sem perder a autenticidade, né? E é coisa bem boa, se tu fores parar para pensar ali, falando em talhar, se vai para o centro de Protásio Alves, vai numa bodega, né? Agora eu vou levar mesmo para um passeio dentro da cidade, assim, eu digo, agora é uma pena, né? Com as portas fechadas, bandeira preta, enfim, não tem como. Mas para quem, né, pega o carro, vai até ali para Protásio, quando começar a melhorar um pouquinho, tu vai ver aquelas mesinhas, aquele pessoal jogando uma bisca, né? Casas abertas, né? Isso, o pessoal fazendo soneca com casa aberta. E aquele armazém, né? Tu entra naquela bodeguinha que é um armazém até, né? Tipo... Isso é muito legal, isso é muito bonito. Eu digo Sabe que eu ouvindo relatos eu lembro uma pessoa de fora que veio uma vez
A gente foi até Protásio e olhou, meu Deus, parece uma cidade cenográfica. Exato. E parece que foi tudo montadinho, bonitinho, né? Isso mesmo. Então eu digo, aqui falando de uma forma bem à vontade, né? Mas dizendo, olha só, aqui tem raiz, aqui tem história. Se tu fores pensar na cultura, por que aquela casa tá ainda lá, porque é tão legal de ver e vivenciar. Então eu imagino que quem venha de fora dê muito mais valor até do que nós, que passamos por muitas vezes na frente daquele lugar. Pessoal, nós vamos para um breve intervalo comercial e a seguir nós retornamos com o nosso papo sobre turismo. Então, música, Fabiano. A vida, o tempo, a trilha, o sol, um vento forte se erguerá arrastando o que houver no chão. Vento negro, campo afora, vai correr. Quem vai embora tem que saber. É viração. Quem vai embora tem que saber, é viração. Você quer estar de bem com a vida? Na Beneduzzi você encontra as últimas tendências em roupas, calçados, acessórios para looks, para viagens e uma linha completa esportiva. Beneduzzi, vestindo felicidade. O RP Mercados está pronto para te receber em seu novo endereço. Amplo, com qualidade e variedade de produtos. Tudo o que você precisa de segunda a sábado até às 21 horas e aos domingos e feriados até às 20 horas. O RP Mercado está aguardando você. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. Músicas, convidados e bom humor. B-Night, toda quinta na Conecta Mais. Sou o médico Rui Steglis, residente em Veranópolis, trabalho em Veranópolis e Cotiporã. Eu sou a favor do tratamento precoce. O que significa o tratamento precoce? O tratamento precoce significa em atacar no primeiro sintoma que o paciente vier te procurar e sentir, ou seja, dor de garganta, febre, indisposição, ânsia de vômito, cefaleia, ou seja, dor de cabeça, né? Perda do olfato, perda do paladar. E sou a favor de a gente usar os medicamentos já preconizados em outras lives, né? Então a gente deve fazer com que essa população aprenda e entenda que o tratamento precoce vai nos ajudar, vai nos evitar a passar as determinadas fases do coronavírus, que é a primeira, segunda e terceira fase. Primeira fase, que é uma fase viral, a segunda fase, que é uma fase pré-inflamatória, e a terceira fase, que é uma fase mais agravante, que faz com que as pessoas tenham que receber oxigênio, de repente ir até para uma ventilação mecânica e ocupar um leito de UTI. Então, a gente tem visto que o tratamento precoce tem evitado esse tipo de coisas. Prova é que nos municípios onde a gente atua com tratamento precoce tem feito uma grande diferença em relação a todo o nosso estado do Rio Grande do Sul. Meu muito obrigado. Tratamento imediato a serviço da vida. A Manfi traz tradição em seus produtos.
A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Seu público-alvo: lê jornal? Ouve rádio? Assiste TV? Ou está conectado? Identifique seu público, anuncie e tenha resultado. Conecta Mais TV. É muito nossa. Não teimem queimar, que a gente não ama o que tem pra se amar. Que o sol tá se pondo e a gente não larga essa angústia no olhar. Telefona, não deixa que eu fuja, me ocupa os espaços vazios. Me arranca dessa ansiedade, me acolhe, me acalma em teus braços macios. Voltando com o programa Algo a Mais desta manhã, falando sobre qual será o perfil do turismo pós-Covid. Claro que a gente está tendo aqui um panorama geral de tudo que está se passando, do que já foi implantado antes do Covid até em relação ao turismo local. E até, então, voltando a falar sobre o turismo da nossa região e tudo mais, a Renata, ela fez a colocação antes de que a Camboatás, né, a Flaitura, ela existe aqui em Nova Prata, as meninas colocaram desde 2004, pensando num turismo, sim, trazer pessoas para cá. Então, percebe-se que já a semente já foi plantada. Aos poucos, as pessoas precisam comprar essa ideia. E, Renata, como tu vês a questão, então, de como... tu já falaste de como surgiu a ideia de vocês entrarem, mas a semente está aí. Termas e Longevidade está aí para auxiliar. Como que tu vê que está o nosso turismo aqui? Está andando? Então, a gente está num momento desafiador em função de pandemia, de protocolos, aberturas, fechamentos, que o turismo acabou junto com eventos, né, sendo um dos mais impactados. Mas, assim, a gente vê muita vontade nos empreendedores que já estão a longa data. A gente teve troca de administração esse ano, então tem muita coisa que ainda tem que ser equilibrada de comunicação, acredito, mas para que se siga com o que já se tinha antes, porque as pessoas que começaram, elas acreditaram, e por muitas vezes elas perdem um pouquinho a motivação pelo momento, enfim, e o que o empreendedor ele precisa? Ele precisa de gás, ele precisa de motivação, que sejam encontros para que a gente mantenha essa chama acesa. Como a gente comentou antes, tem sim procura de pessoas de fora que vêm para cá, mas com abertura e fechamento das bandeiras, abre, fecha, acaba mexendo muito com o psicológico do passageiro nesse momento, que acaba, se abre a bandeira, tem um boom, uma explosão, aí fecha, aí acalma, baixa um pouco. Então, nesse momento, pro empreendedor, sim, é manter essa chama acesa e acreditar que a gente vai voltar a bons momentos. Que o turismo regional, nacional, internacional, ele tá na lista top 1 de vontade das pessoas. As pessoas querem voltar a viajar. A gente teve até conversando com especialistas, enfim, de estudos pós-pandemia, que um dos primeiros setores que volta é o turismo, em função dessa necessidade das pessoas da busca pelo prazer, da busca pela autossatisfação. Então, a gente precisa, sim, ter esse gás. É óbvio que o financeiro bate, é óbvio que tem empreendimentos que dependiam só disso, que tiveram que se reinventar, mas não perder a chama. E o turismo voltado à natureza, lugares abertos, tem uma caracterização mais minuciosa em relação a isso?
no sentido de, sim, eu vou querer me manter, vou querer passear, vou querer fazer, mas voltado a... Tem alguma caracterização mais predominante, assim, é o tipo de turismo, de novo, local aberto? Porque eu vi uma pesquisa que falava que continuaria também índices altíssimos de roteiro cultural. Eu juro que eu coloquei uma interrogação tipo cultural, assim, não menosprezando, pelo contrário, né? Mas assim, na minha cabeça era muito a ideia do aberto, né? Ainda eu na prática, vendo a procura de viagens que a gente está tendo agora. Museus, igrejas. Isso, ainda é para praias, lugares abertos. Praia que eu digo, acaba sendo o litoral o mais procurado, mas ecoturismo no geral. A gente tem roteiros dentro do Brasil que começaram a ter uma busca maior, assim, em Jalapão, por exemplo, que a gente começou a fazer até campanha, que é o Desbravando o Brasil, turismo exótico dentro do Brasil, que é Tocantins, é uma região com uma beleza natural exótica, diferente e dentro do Brasil. Então a gente acaba fomentando colocando para o passageiro que tinha essa necessidade de buscar longe, que há sim a possibilidade desse turismo diferente aqui dentro. A gente teve casos de passageiros que sempre viajavam internacional e que acabaram procurando dentro do Brasil e a gente conseguindo um turismo de luxo diferenciado dentro do Brasil. Aí eu quero uma coisa diferente, eu costumo fazer, por exemplo, eu queria fazer África, eu vou fazer Amazônia com hospedagem dentro da selva. A gente tem lodges especializados que têm hospedagem dentro da selva. Quando tu fala de luxo, é um diferencial, uma qualidade personalizada? Existe o luxo, existe o personalizado e existe o exótico. Então, hoje também tem uma busca grande pelo turismo mais... não o turismo de massa, lugares que atendem menos pessoas, lugares com uma capacidade reduzida, lugares menores, mas com atendimento diferenciado. Então, isso em termos de Nordeste, a gente viu uma crescente, assim, a gente teve procura no período de final de ano, assim, para pousadas que se equiparam a locais do Caribe, sabe? De estrutura, de serviços, com mordomo, e pousadas com atendimento típico, com atendimento local, simples. Então, a gente tem uma gama enorme de possibilidades, mas a gente comenta no regional, mas em termos mundiais, o turismo foi impactado. Uma notícia que eu vi ontem, que eu achei fantástico, foi uma empresa do Reino Unido que recontratou 800 funcionários, uma empresa de turismo, porque não estava preparado com a demanda que veio em massa, que eles estão com uma vacinação bem adiantada, enfim, e começaram a demanda voltou muito grande e eles recontrataram 800 funcionários. Isso para a gente foi, a gente se vê alguns meses depois, então a gente consegue enxergar um crescimento vindo na nossa direção. Ontem também, notícia dos Estados Unidos está estudando a possibilidade de abertura de fronteiras para brasileiros a partir de maio. Então, olhando o cenário mundial, a gente vê o turismo com esse movimento que vai depender de abertura de fronteiras, de protocolos, enfim, mas a gente vê como uma crescente, sim, como uma retomada. Olha aí. E tu vês, eu até recebi agora, o Thiago Zilli, que estava produzindo o nosso Expresso do Meio-Dia, ele mandou uma matéria da difusora. Bento participa de manifesto. O turismo não é vilão. Sim, sabemos que com todos os cuidados, como a gente fala bem, comércio, outras... Quando o trabalho ele é bem desenvolvido e bem pensado, a disseminação do vírus ela se torna realmente difícil de acontecer, enquanto por vezes a disseminação acontece em momentos que não existe uma fiscalização, em momentos porque turismo responsável, como a gente sabe, é álcool gel, é máscara, inclusive falando aqui só para comentar com o pessoal em casa, nós utilizamos essa viseira
para que a gente possa conversar com mais tranquilidade. Estamos a um distanciamento e estamos somente usando a viseira na hora que a gente senta aqui, tá, pessoal? Nós usamos máscaras normais até entrar aqui no estúdio. Quando a gente senta, a gente coloca essa aqui, que é só para que a gente possa ter vocês possam visualizar a gente melhor e poder ter essa comunicação de uma forma mais tranquila, mais gostosa. Infelizmente, por enquanto não podemos ficar sem nada, mas que pelo menos a gente possa conversar e não ter a troca às vezes enfim, né, que a gente sabe que pode estar saindo alguma coisa pela boca. Então, por isso, pessoal, essas não são máscaras para a gente sair e usar na rua, ok? Para quem nos vê e nos questiona, não, a gente não sai, a nossa máscara tá aqui no ladinho, a gente já coloca assim que sai do programa, certo? Então, meninas, o tempo a gente vê que se torna até curto para o papo que se tem, e eu gostaria de abrir então para as nossas considerações finais desta manhã. Anne? Joia, levando em consideração tudo que nós conversamos, né, só um ponto a mais, né, a gente falou de empreendedorismo, falamos agora tu falaste de empatia, atendimento personalizado, né, que a gente possa realmente sempre ter esse equilíbrio, né, desse cuidado com as questões, né, pandêmicas, de protocolos, mas esse cuidado, esse olhar personalizado, esse olhar, porque por vezes, né, a nível de consciência, a questão do medo, das incertezas, elas podem se sobrepor. Então, a gente costuma muitas vezes, né, ver situações onde a pessoa, muitas vezes um empreendedor, um colaborador de uma organização que freie, não, você não pode entrar, né? Ninguém pode entrar sem máscara. Tem jeitos e jeitos, né? Então, esse equilíbrio é sempre importante, é esse cuidado que tem que estar com um plug ligado, né, em relação às questões pandêmicas. E olha, tu estava também fazendo a tua orientação aqui, mas que a gente tivesse sempre isso, né? Uma consciência mais elevada para a questão de um personal, né? Uma coisa mais personalizada, mais empática. Foi tão bom ouvir, né, a Rê nesse sentido, porque ela é a empatia em pessoa nesse sentido, mas fazer essa conciliação, porque por vezes eu acredito que poderá ter esse tipo de situação, assim, né? De um receio, aquela questão do cuidar, e aí se sobrepõe. Eu lembro de uma situação bem rápida que aconteceu com um amigo que ele disse que estava num local. E aí chegou um senhor na frente e ele estava sem máscara, isso antes, lá, início da pandemia, e a menina atendeu ela, o senhor não pode entrar sem máscara, do tipo, né, se sobrepôs a qualquer condição de acolhimento, né? E aí ele disse que na hora ele não sabia o que ele fazer, ele encostou assim, ele disse, senhor, ela quis dizer porque o senhor começou a rebater, e aí ele quis dizer que ninguém pode entrar sem máscara, não é que o senhor, é ninguém, eu também não vou poder entrar. O fato dele só ter feito de maneira diferente fez o senhor colocar máscara e seguir no atendimento. Então, esse equilíbrio é sempre bem importante, né, da gente poder pensar o turismo realmente, né, como uma ferramenta para a gente equilibrar o nosso emocional, e aí as estatísticas estão aí mostrando essa condição. Então, agradeço mais uma vez a oportunidade e vou deixar de novo um beijão pro Miguel Augusto e pro Pedro Henrique, eles ficam esperando esse momento. Obrigada, Lara, mais uma vez. Maravilha, Anne. Renata. Que legal, tô super feliz de estar aqui com vocês de novo. Acho que a gente falar e passar a informação que nesse momento quem comprou viagens às vezes tem insegurança, será que vai sair, será que não vai sair? O recado que eu dou é que sempre procurem locais que deem essa segurança para vocês, o contato pessoal. Às vezes a desinformação de que eu vou comprar direto na internet ou coisa assim, vai ter uma economia. Hoje as tarifas são tabeladas e a gente teve muitos casos de pessoas que ficaram desassistidas, desamparadas e que vieram nos procurar, e a gente nem sempre consegue ajudar porque não tem o domínio da reserva, enfim, mas que a gente se preocupa sim em dar toda a assistência e que a gente enxerga assim com bons olhos essa retomada, tanto nas pessoas, que a gente vê essa necessidade pessoal, quanto dos empreendedores na ânsia de voltar a atender, de voltar a ter o fluxo, né? Então, estamos juntos, acreditem que vai continuar, acreditem que a gente está mais próximo do fim do que do começo, né? A gente está indo na sequência de bons números de vacinação. Acho que quando a gente olha só para os pontos negativos, a gente dá um passo atrás. Vamos olhar com olhos positivos, brilhando e olhando que a gente vai chegar no momento com protocolos, mantendo alguns costumes que vão ser positivos, né, dessa questão sanitária, mas sim que o mundo continua todo aí para que a gente possa desfrutar.
Agradeço e espero que a gente possa se ver muitas vezes aí. Com certeza, com certeza. Espero ver sempre a Renata. Ai, amém. Se eu puder. Espero ver cada vez mais. É isso aí. É isso aí. Fabiano, obrigada por mais uma manhã estar aqui conosco, né? Sempre nas terças e quintas. Isso aí, eu que agradeço. Hoje esse papo foi fenomenal, né? Porque eu também sou um amante das viagens. Eu adoro. Só que eu sempre tenho uma colocação que eu sempre faço para as pessoas, né? Que eu adoro ir viajar, gosto de conhecer, gosto de, né, de turistar, fazer aquela tietagem toda nos lugares e tal, mas eu gosto muito mais de voltar para casa. Isso, boa. Então, eu acho que essa vontade de voltar para casa é que me faz acreditar que a gente está num caminho e que a gente tem um potencial muito grande, né, fenomenal, que a gente tem boa música, que a gente tem boa comida, que a gente tem boa bebida, que a gente tem boa receptividade e desejo, né, que, como a Rê falou, que todo mundo acredite, tenha bons olhos, né, o olho brilhando sempre para o nosso futuro, que ele vai ser próspero e que o nosso turismo seja cada vez mais repleto de atrações e tudo mais. É isso aí, ótimo, Fabiano. É isso aí, pessoal. Muito obrigada por mais uma manhã estarem conosco aqui. Hoje falando sobre turismo, e turismo é sempre bom. E aqui alertando sobre como os cuidados, né, ao buscar a tua viagem, ao teu passeio. E também dizer, aqui temos vários locais que podem ser aproveitados. Então, abra teu olho para o teu lugar, né, para nossa região, e também para quem pensa em viver do turismo, aos pouquinhos. Vai amadurecendo a ideia. Sabemos que existem empreendimentos cada vez maiores se instalando, pensando em como fazer e tudo como pode funcionar da melhor forma. Pense para ti, pensa para tua família, quem sabe é uma estratégia também. Tem tanta gente hoje se remodelando, vendo como a vida pode ser mais leve, de uma forma melhor, então pode ser uma possibilidade. Então um abraço a todos e até amanhã no programa Algo a Mais às 10h30. Música Fabiana. Da janela lateral do quarto de dormir, vejo uma igreja, um sinal de glória. Vejo um mundo branco voa um pássaro. Vejo uma grade, um velho sinal. Da janela lateral do quarto de dormir, vejo uma igreja, um sinal de glória. Vejo um muro branco e um voo pássaro. Vejo um muro grande e um velho sinal. Da janela lateral